Eu não toco mais piano. As pessoas acham que é uma tragédia, um desperdício, um prodígio que abandonou a música. Eles não entendem que eu não abandonei a música. Eu fugi dela para continuar vivo. Às vezes, o silêncio é a única coisa que me impede de quebrar. Essa noite, na apresentação de fim de semestre da faculdade, eu senti a rachadura começando a se formar no silêncio que construía ao meu redor. Eu estava na última fileira do auditório, o mais longe possível do palco. A apresentação era de uma garota do curso de letras, uma amiga da minha colega de apartamento. Ela era esforçada, mas sua técnica no violino era dolorosa. Cada nota arranhada, cada desafinada era como uma lixa na minha alma. E mesmo assim, era um som seguro. Era um som humano. Mas então, no meio de uma peça de Bach, ela errou uma nota de um jeito estranho. Uma nota que não pertencia à melodia. Uma dissonância que pendurou no ar como fumaça de cigarro. Por um milésimo de segundo, o auditório desapareceu. A madeira polida, as luzes quentes, as cabeças na minha frente, tudo sumiu. Eu estava de volta à sala de concertos do Instituto Harmonia. O ar gelado da serra beliscando minha pele e o cheiro de pinho e de ozônio antes da tempestade. E eu ouvi. Não o violino desafinado, mas a outra música. A música que não está escrita em nenhuma partitura. Meu coração disparou, um tambor desgovernado no meu peito. Minhas mãos suavam. A melodia proibida começou a se construir na minha cabeça, nota por nota, um castelo de vidro e lâminas. Meus dedos, mesmo dentro dos bolsos do meu casaco, começaram a se contorcer, a buscar as teclas que não estavam lá. A vontade era selvagem, uma fera faminta. A vontade de subir naquele palco, empurrar a garota para o lado e mostrar a todos eles, mostrar o que é a verdadeira música. Uma música que faria os vitrais do auditório explodirem em 1000 pedaços. Uma música que faria o sangue escorrer dos ouvidos de cada pessoa na plateia. "Ei, Lucas, você tá bem?" A voz da minha colega Ana me puxou de volta. Eu estava ofegante. Minha testa estava fria e úmida. O som do violino voltou. Ainda desafinado, ainda seguro. Eu pisquei. A imagem do maestro Abel sorrindo para mim da coxia com seus olhos que não tinham fundo finalmente se dissipando. "Preciso de ar", eu murmurei, me levantando tão rápido que minha cadeira bateu para trás. Eu não esperei pela resposta dela. Corri para fora, para o ar frio da noite paulistana. O som das buzinas e das sirenes era uma sinfonia de alívio. Eu me apoiei contra a parede de tijolos do prédio, tentando controlar a tremedeira. Fez 10 anos. 10 anos que eu fugi do instituto. 10 anos que eu não tocava uma única nota. Mas a música nunca me esqueceu, e eu tinha um medo aterrorizante de que ela estivesse vindo me buscar. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. Fui aceito no Instituto Harmonia, um colégio interno para crianças musicalmente superdotadas cravado no alto da Serra da Mantiqueira. Para os meus pais era a maior honra do mundo. Para mim era o paraíso, um lugar onde ser obcecado por escalas e arpejos era normal, onde eu podia passar 8 horas por dia em frente a um piano de cauda sem que ninguém me dissesse para ir jogar bola. E no centro desse paraíso estava o maestro Abel. Ele não era como os outros professores. Os outros eram técnicos, rígidos. O maestro Abel era magnético. Ele não ensinava música, ele a respirava. Ele se movia como uma melodia, seus cabelos grisalhos longos dançando quando ele regia, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que parecia ler a sua alma. Ele nos dizia que não éramos apenas crianças, éramos vasos, receptáculos para a mais pura forma de arte, uma música que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. Suas aulas eram as mais cobiçadas.
As aulas de percepção avançada. No começo eram fascinantes. Ele nos ensinava a ouvir o som da grama crescendo, a melodia da chuva na janela, a harmonia do vento nas árvores. Mas então, as coisas começaram a ficar estranhas. Um dia ele entrou na sala com uma pilha de partituras em branco. Hoje, ele disse com um sorriso que não alcançava seus olhos, nós vamos aprender a ler o silêncio. Nós rimos, achando que era uma brincadeira, mas ele estava mortalmente sério. Ele distribuiu as folhas. A música já está aí, ele explicou, caminhando entre nossas carteiras. Vocês só precisam se esforçar para ouvi-la. Limpem suas mentes. Esqueçam tudo o que aprenderam. Apenas escutem. Eu olhei para a folha pautada vazia. Não havia nada ali. Eu me esforcei, fechei os olhos, tentei imaginar uma melodia. Nada. Ao meu redor, as outras crianças também estavam confusas. Rafael, um violinista incrível, franziu a testa. Júlia, que tocava a harpa como um anjo, mordia o lábio. A frustração na sala era notável. Minha cabeça dói, alguém reclamou depois de quase 1 hora. Isso é bom, disse o maestro Abel. A dor é o som da barreira se quebrando. A barreira entre vocês e o potencial verdadeiro. Os dias se transformaram em semanas. A aula da partitura silenciosa se tornou uma tortura diária. As dores de cabeça se tornaram uma epidemia. Eu via crianças saindo da sala com lenços de papel manchados de sangue pressionados contra o nariz. Mas com a dor veio o progresso para alguns. Júlia foi a primeira. No meio da aula, ela levantou a mão, os olhos arregalados, um filete de sangue escorrendo do seu nariz. Ela estava pálida, mas sorria. Maestro, ela sussurrou, a voz trêmula. Eu consigo ouvir. É lindo! O maestro Abel colocou a mão no ombro dela e o olhar que ele lhe deu foi de orgulho quase paternal. Eu sabia que você conseguiria, minha cara. Eu sabia! A partir daquele dia, Júlia mudou. Ela parou de falar conosco no refeitório. Passava os intervalos sentada sozinha, os olhos perdidos no horizonte, um sorriso vago nos lábios. Quando tocava sua harpa, o som era diferente, tecnicamente perfeito, mas frio, sem alma. Era como se ela não estivesse mais tocando, mas sendo tocada, como uma marionete. Rafael foi o próximo, depois outros, e eu ficava para trás. O silêncio na minha partitura era absoluto. O ciúme e o desespero me corroíam. Eu era um prodígio, mas não conseguia ouvir o que todos os outros ouviam. Eu estava falhando. O maestro Abel começou a me olhar com decepção. Você está se esforçando demais, Lucas. Ele me disse um dia, sua voz suave como veludo, mas com uma ponta de aço. Você está pensando. A música não é para ser pensada, é para ser sentida. Deixe-a entrar, quebre a barreira. Naquela noite, eu não consegui dormir. A pressão para ter sucesso, o medo de ser expulso do paraíso, era esmagadora. Fui para a sala de música, sentei-me ao piano e olhei para a partitura em branco que havia trazido comigo. Eu estava desesperado. Lembrei do que meu pai me disse uma vez sobre relaxar a mente. Eu tentei o oposto. Fechei os olhos com força, cerrei os dentes e me concentrei na folha de papel como se minha vida dependesse disso. Ignorei a dor que começou a pulsar atrás dos meus olhos. Uma pontada aguda que se espalhou por todo o meu crânio. Eu a acolhi. Imaginei a tal barreira na minha mente como um muro de concreto, e eu estava batendo minha cabeça contra ele, de novo e de novo. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, mas de repente algo estalou. Não foi um som físico, foi dentro da minha cabeça, uma rachadura. E através dela,
A música vazou. Não era linda como Júlia havia dito. Era caótica, dissonante, uma melodia de pesadelo, cheia de acordes que não deveriam existir, notas que arranhavam e cortavam. Era a música da loucura. E, ao mesmo tempo, era a coisa mais poderosa que eu já tinha sentido. Meu nariz começou a sangrar, o gosto metálico quente inundando minha boca, mas eu não me importava. Eu estava sorrindo. Eu finalmente consegui. Eu quebrei a barreira. Quando contei ao maestro Abel, ele me levou para o grupo especial. Nós, os que podíamos ouvir a música, tínhamos sessões secretas na sala de concertos à noite. Não havia instrumentos, apenas o maestro no palco e nós, sentados na plateia. Agora que vocês podem ouvir, ele dizia, vocês aprenderão a tocar. Ele nos fazia visualizar coisas. Primeiro, um piano. Depois, nossas mãos tocando a melodia silenciosa. Eu podia sentir o marfim frio das teclas sob meus dedos, mesmo que minhas mãos estivessem imóveis no meu colo. Era real. O som preenchia minha cabeça, a melodia do caos, e eu me sentia poderoso. Eu me sentia divino. Mas comecei a ter apagões. Momentos em que eu me encontrava em um lugar do instituto sem lembrar como havia chegado lá. Comecei a esquecer conversas inteiras e a música estava sempre lá, um zumbido constante no fundo da minha mente. O ápice foi o concerto privado. O maestro nos reuniu na sala de concertos. Havia pessoas estranhas na plateia, homens e mulheres de terno, com rostos sérios e blocos de anotações. Eles não pareciam pais ou membros da diretoria. Hoje, disse o maestro Abel do palco, seus olhos brilhando de forma maníaca, vocês não serão os músicos, vocês serão a orquestra, e eu serei seu instrumento. Ele não levantou as mãos, ele apenas fechou os olhos. E a música começou. Mas não era só na minha cabeça. Era em todos nós. Eu senti meu corpo se mover sem o meu comando. Meus dedos dançaram no ar, tocando um piano invisível. Ao meu lado, Rafael movia seu braço como se empunhasse um arco. Júlia dedilhava o nada. Estávamos todos conectados, tocando a mesma sinfonia infernal, regidos diretamente pela mente do maestro. A energia na sala era esmagadora. A música era tão intensa que eu podia senti-la vibrando nos meus ossos. E então eu vi. Uma das enormes janelas de vitral da sala começou a tremer. Uma pequena rachadura apareceu no centro. A rachadura se espalhou, tecendo uma teia de aranha no vidro. Com um acorde final, um clímax de pura dissonância que pareceu rasgar o tecido da realidade. A janela explodiu para dentro. Cacos de vidro choveram sobre a plateia. Os homens e mulheres de terno não se assustaram. Eles aplaudiram. Eles estavam anotando, sorrindo. E foi ali, com o som do vidro quebrado e os aplausos frios, que a minha bolha estourou. Aquilo não era arte, era um experimento. Nós não éramos vasos, éramos armas. Naquela noite, eu arrumei uma mochila, peguei todo o dinheiro que tinha e fugi do Instituto Harmonia. Nunca olhei para trás. Até agora. 10 anos depois, aqui estou eu, apoiado na parede de um teatro em São Paulo, o eco daquela música ainda ressoando na minha alma. A tremedeira passou, mas o medo foi substituído por uma certeza gelada.
Aquela nota errada da violinista não foi o acidente. Foi um sinal, uma mensagem. Eu pego meu celular, minhas mãos ainda um pouco trêmulas, e digito o nome de Júlia Soares Harpa no buscador. Encontro vídeos de suas apresentações. Ela se tornou uma musicista de renome, como era de se esperar. Eu clico no vídeo mais recente, de uma apresentação em Paris. Ela está linda, elegante. Ela toca com uma perfeição robótica. E, no final da peça, como um floreio, ela adiciona uma pequena sequência de notas. Notas que não pertencem à música. Notas da sinfonia do maestro. Meu sangue gela. Eu abro outro vídeo. Rafael. Ele é o primeiro violinista de uma orquestra em Berlim. Mesma coisa. No final de um solo virtuoso, lá está. A mesma assinatura, a mesma melodia dissonante, escondida à vista de todos. Eles não estão apenas tocando, eles estão chamando, eles estão se comunicando. E agora, eles me enviaram uma mensagem através de uma violinista amadora em uma noite de faculdade. Eles sabem onde eu estou. Um som de notificação vibra no meu bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. Meu coração para. Eu sei o que é antes mesmo de ler, mas eu preciso ver. A mensagem contém apenas 3 palavras. Hora do ensaio, Lucas. Eu olho para cima, para as luzes da cidade, para a multidão anônima passando por mim. O silêncio que eu construí com tanto cuidado ao longo de 10 anos foi estilhaçado. A música está de volta. E o maestro quer a sua orquestra reunida para a apresentação final.